Este é um dos mais mediáticos casos que marcam a reentrée judicial após as férias e é o ponto de partida para a conversa com os nossos convidados, o bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, e o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, que está em direto a partir dos estúdios da SIC em Faro. Muito boa noite a ambos. Bem-vindos. Senhor bastonário, vou começar por si e por esta notícia que marca também esta noite, pelo menos 7 pedidos de abertura de instrução do processo Marquês, neste último dia do prazo, o último dia ainda sem a multa. O que é que pode resultar desta instrução? Qual é a consequência? Bom, o que pode resultar desta instrução, primeiro deixe-me dizer-lhe que é perfeitamente normal este procedimento relativamente ao pedido de instrução. E, aliás, eu diria mais, bastaria que um pedisse para que depois todos pudessem vir a pedir. Sem entrar em concreto nas questões, porque aí não o faria, mas o que pode resultar daqui é se há pronúncia ou não há pronúncia. Quer isto dizer se o Tribunal de Instrução mantém a acusação ou se não mantém a acusação. Não mantendo, naturalmente, que haveria aqui já a saída de algum arguido em termos de absolvição. Por outro lado, também pode haver uma qualificação diferente, isto é, o crime ter uma outra qualificação, não ser um crime com esta natureza, ser um crime com uma pena com menos anos, várias coisas podem suceder, mas acima de tudo o que está aqui em causa, porventura, é a apreciação dos factos que constam da acusação e que vão ser apreciados como em qualquer processo que acontece. Ainda não se sabe, nesta altura, aquilo que fará a defesa de José Sócrates, mas depois dos mais de 30 recursos que foram apresentados, será improvável que abdique também nesta fase de instrução? Pois, relativamente aos processos, como eu lhe disse, e sem entrar em pormenores, é perfeitamente normal o pedido de instrução. Isso depende da estratégia que cada um dos arguidos e os seus mandatários definirem, se é uma estratégia de pedido imediato para o julgamento ou se há aqui uma espécie de intermezzo que significa uma mediação no sentido de ver a alteração. A alteração das circunstâncias, a alteração do tipo legal do crime, enfim. Mas, acima de tudo, era aquilo que eu lhe dizia que acontece em todos os processos. Quando há vários, quando um pede, significa que, na grande maioria dos casos, depois todos também vão pedir porque, enfim, o prazo vai decorrer para a respectiva instrução. E vamos também alargar esta conversa ao Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas. Muito boa noite. Um ano depois de ter sido deduzida a acusação, entramos agora numa nova fase, este período de instrução. Na sua opinião, pode durar quanto tempo? O prazo é sempre imprevisível, uma vez que depende dos requerimentos de abertura de instrução, das diligências que forem requeridas, do número de arguidos que tenham requerido essas mesmas intervenções e, portanto, tudo poderá ser muito variável, tendo em conta os requerimentos em concreto. Uma vez que foi noticiado que ainda poderão entrar mais requerimentos de abertura de instrução, digamos, nesta fase é muito prematuro poder fazer qualquer tipo de previsão, uma vez que ainda não sabemos em concreto o que é que vai ser requerido, quais as diligências de provas que irão ser requeridas e, portanto, qual a dimensão da instrução. Isso só se poderá saber quando, digamos, o prazo final da instrução estiver encerrado, designadamente com o final do termo, que inclui também, digamos, o tempo do prazo em que pode ser requerida com o pagamento de multa. Mas parece-lhe ou acredita que o julgamento pode arrancar em 2019? Isso é sempre algo imprevisível e, portanto, dependerá muito, designadamente, do tempo que irá demorar as diligências de instrução, também o tempo depois que poderão ser marcadas e designadas as diligências e, portanto, isso dependerá dos requerimentos de abertura de instrução e também do próprio timing do juiz que tramitar o processo. E o que está aqui em causa, nesta fase de instrução, no fundo, é uma avaliação do trabalho do Ministério Público. Ou seja, muitas das questões que podem ser levantadas aqui pelas defesas já foram resolvidas no Tribunal da Relação. Eu peço desculpa, perdi uma parte Não consigo ouvir-me. Não. Eu referia-me a esta fase de instrução, o facto de o que está aqui em causa ser, no fundo, uma avaliação do trabalho do Ministério Público. Exato, a abertura de instrução, no fundo, coloca, ou pretende colocar em crise
o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, designadamente os indícios que foram recolhidos na fase de inquérito, apresentando novos elementos de prova e valorando também aqueles que já foram recolhidos pelo Ministério Público e a sua valoração, designadamente a qualificação jurídica, quais os factos em concreto são imputados a cada um dos arguidos. No fundo, o que se pretende é que um juiz valide ou não valide o trabalho que foi efetuado pelo Ministério Público. Pode ser uma validação total, poderá ser uma validação parcial ou poderá, digamos, até uma invalidação por razões de ordem formal ou por razões de ordem substancial. Portanto, digamos que nesta fase serão colocados aqui em crise, poderão ser colocados em crise o trabalho que foi desenvolvido pelo Ministério Público, por parte da defesa, em tese, e, portanto, mas terá que demonstrar precisamente isso, que o trabalho que o Ministério Público efetuou não foi realizado de acordo com os procedimentos mais adequados e que reuniu elementos necessários para levar os arguidos a julgamento. Portanto, no fundo, o que está aqui a discutir é se o processo deverá seguir ou não para julgamento, se deverá seguir para julgamento porque crimes, porque factos, e, portanto, digamos que, no fundo, será aqui uma apreciação da acusação efetuada pelo Ministério Público e em que termos poderá ou não seguir para julgamento ou se mesmo deverá seguir para julgamento. Sr. Bastonário, uma outra questão é a quem caberá agora a instrução, Carlos Alexandre ou Ivo Rosa. Um juiz que está a acompanhar o processo desde o início deve avaliar agora, no fundo, questões que já analisou? Pois, essa é uma questão que se tem discutido também, mas a verdade é que o nosso sistema mantém isso, não é? E, portanto, a posição do juiz de instrução relativamente a esse acompanhamento é uma posição que poderíamos dizer de fora. O que acontece em Portugal, em certos casos, é que muitas das vezes a ideia que estava construída no âmbito da instrução era existir um juiz das liberdades. Era o juiz de instrução que, no fundo, o que fazia era verificar da legalidade da atuação, por exemplo, do Ministério Público e, acima de tudo, verificar aquilo que eram os direitos, por exemplo, dos arguidos que pudessem ter sido violados ou não. E, portanto, sempre houve um entendimento do juiz das liberdades. O que acontece é que hoje a percepção que muita gente fica é que o juiz da instrução, que tinha essa função, tem hoje uma função, muitas das vezes, aparece aos olhos do cidadão como uma função também de acusação. Foi o juiz que acompanhou, foi o juiz que tratou, foi o juiz que investigou. Não é essa a função do juiz de instrução, naturalmente, essa é a função do Ministério Público. E, portanto, é essa similitude, por razões práticas que têm acontecido em diversos casos e que, porventura, não deveriam suceder, que tem levado a essa associação e, por isso, hoje se coloca essa questão de saber se o juiz que participou de tal forma ativa no próprio inquérito pode hoje estar com a independência necessária e com a distância necessária para depois proceder a essa decisão na instrução. E as defesas podem depois contestar o facto de Carlos Alexandre já ter tido intervenção neste processo? Eu julgo que não, que nenhuma das defesas o fará. Como lhe digo, a estrutura do nosso processo está assim conduzida. Agora, o que sucede aqui é que o cotidiano veio mostrar que as coisas não são exatamente como muitas das vezes são pensadas e, acima de tudo, há protagonismos que, porventura, são excessivos. António Ventinhas, concorda com esta ideia de protagonismos excessivos no que diz respeito também a este processo e à escolha entre estes dois magistrados? No que diz respeito à escolha entre dois magistrados, neste momento até existe escolha, porque durante muito tempo o titular do Tribunal Central de Investigação era só um. Portanto, agora neste momento até existem já, estamos neste momento a falar de escolhas, é porque já existem dois juízes colocados nesse tribunal. Durante muito tempo até só houve unicamente um juiz. Quanto ao protagonismo, tendo em conta o lugar que é ocupado por determinados intervenientes na área da justiça, acabam por, digamos, ter os holofotes sobre si. Digamos, quem é juiz no tribunal deste género, necessariamente terá, digamos, um grande peso mediático sempre à sua volta, uma vez que toma decisões extremamente importantes, que normalmente contendem com pessoas muito bem colocadas ou na área política ou na área financeira e, portanto, digamos que acabam por ter protagonismo pelo exercício das suas funções.
Senhor Bastonário, esta Operação Marquês é vista por muitos como um dos processos da Procuradora-Geral da República, numa altura em que esta rentrée judicial será dominada por este tabu, no fundo a recondução ou substituição de Joana Marques Vidal. Estamos a um mês de acabar o mandato como Procuradora-Geral da República. Sente que há muita pressão nesta altura? Bom, sobre a questão da Sra. Procuradora-Geral há muita pressão. Basta ler os jornais, ouvir a rádio, ver e ouvir a televisão. Mas corremos o risco de uma contaminação política nesta escolha? Há uma contaminação, começou já há mais tempo, mas há aqui, eu gostaria apenas de pôr já aqui uma nota de rodapé, que é, não se veja a ação da Sra. Procuradora-Geral da República e o seu mandato pelo resultado de um processo. Isso seria injusto para ela própria, até porque este processo tem, enfim, especificidades muito próprias e até, como sabemos, já há quem entenda que a sua metodologia ou a sua forma de ter sido desenvolvida não foi a melhor, já que conjugou e somou processo em processo em vez de os ter separado. E, portanto, não me parece que se possa fazer um juízo relativamente à Sra. Procuradora-Geral, relativamente a um processo, mas sim ao mandato todo. A ideia que eu tenho é uma ideia muito positiva do mandato da Sra. Procuradora-Geral. É público que temos opiniões diferentes sobre certas matérias, mas isso eu costumo dizer, é a pessoa com quem melhor me entendo pensando de maneira diferente. E, portanto, e aqui está, digamos, desde logo um dos timbres das suas qualidades, que é a capacidade de discutir com quem pensa de forma diferente, de uma forma completamente urbana e também sem pensar que a razão cabe-lhe apenas a si própria. Portanto, isso é positivo num cargo desta natureza. Por outro lado, a Sra. Procuradora-Geral também já referiu, mais que uma vez em entrevistas, que entende que o cargo deve ser apenas um único mandato. Juridicamente, obviamente que não é necessário. E na sua opinião, há ou não razões para uma substituição? Quer dizer, se pudéssemos fazer a escolha sem ter em consideração a posição da senhora própria Procuradora-Geral, que diz que é apenas um, eu diria que haveria condições para a manutenção da senhora Procuradora-Geral no cargo. Entendo que o mais importante neste momento, tendo em consideração aquilo que vamos ouvindo, é o perfil. Isto é, ela serve de perfil e, portanto, não sendo a Sra. Procuradora-Geral, o que se espera é que este perfil de independência, este perfil de ação, venha a ser o perfil do próximo ou da próxima Procuradora-Geral. António Ventinhas defende a recondução da Procuradora-Geral da República no cargo. Acha que seria a escolha natural? No que respeita a essa matéria, o sindicato tem tomado uma posição já há algum tempo, que é conhecida, e que nós temos uma posição de princípio que é a seguinte: entendemos que nenhum Procurador-Geral da República deve efetuar mais do que um mandato. Defendemos que o mandato deve ser único. A lei e a Constituição não o impõem, mas entendemos que é benéfico para a instituição, para o Ministério Público, para a Justiça Portuguesa, que cada Procurador-Geral cumpra só um único mandato. Muitas vezes estamos a focar-nos aqui numa pessoa em concreto e o que nós devemos é pensar no próprio sistema. Porque o próprio sistema... E não acha que perante isso pode depois pairar algum tipo de suspeita, uma espécie de uma leitura perigosa que pode ser feita ou uma relação com o caso da Operação Marquês? Não, no que respeita a essa matéria, o que nós defendemos é que o cargo de Procurador-Geral, por natureza, é um cargo que está contaminado politicamente, ou seja, depende de uma indicação do Primeiro-Ministro e de uma nomeação do Presidente da República. Nós entendemos que deveria haver, digamos, um consenso mais alargado no que respeita a esta nomeação. E por essa razão, e porque um sucessivo número de mandatos pode levar, digamos, a que haja um determinado comprometimento político por quem possa nomear, ou digamos que possa condicionar a atuação do Ministério Público em função de uma eventual recondução, entendemos que não é benéfico que o Procurador-Geral da República cumpra mais do que um único mandato. Aliás, isso até deveria estar expressamente, devia constar expressamente na lei, um único mandato. Nós, no âmbito... E para que essa decisão também não seja contaminada, como dizia, qual é o perfil que defende para este cargo? O perfil não é muito diferente do perfil da doutora Joana Marques Vidal.
porque entendemos que esta Procuradora-Geral da República fez um excelente trabalho. Dinamizou o Ministério Público, empreendeu, digamos, uma luta feroz contra a corrupção, conseguiu motivar o Ministério Público. Uma coisa que não é muito referida, nomeou um diretor do TSIAP, que é uma pessoa extremamente competente e capaz e que conseguiu operacionalizar muito o TSIAP e dar-lhe um novo dinamismo. Aliás, muito do sucesso da atividade do Ministério Público na área da investigação deve-se também à atividade desenvolvida pelo Dr. Amadeu Guerra e que muitas das vezes é esquecido em todo este processo e, portanto, o trabalho do Ministério Público nos últimos tempos, para além da Procuradora-Geral, também resulta de um trabalho vasto de uma equipa, do trabalho dos procuradores do TSIAP, como também dos DIAPs por todo o país, que se efetuou uma forte aposta no combate à corrupção e na criminalidade económica e financeira, que é hoje bem visível. Hoje não se trata só de um ou outro processo, mas por todo o país são desenvolvidas investigações muito importantes. O perfil que nós defendemos que seja um magistrado do Ministério Público, que conheça bem o Ministério Público, que consiga motivar a instituição, consiga motivar os procuradores para continuarem o caminho que tem sido trilhado até aqui. Aliás, se a doutora Joana Marques Vidal não tivesse já sido nomeada uma vez, estaríamos aqui a defender ferozmente que o seu perfil era completamente adequado, portanto, à nomeação e, portanto, tem todo o perfil para exercer este cargo, como, aliás, já o demonstrou. Portanto, nós não nos pronunciamos sobre a pessoa em concreto, que, aliás, até o seu trabalho até agora é extremamente meritório e, portanto, extremamente positivo. O que nós temos defendido é que, em tese geral, o nosso entendimento é que devia ser um único mandato. Aliás, esse entendimento, a Sra. Procuradora-Geral também já o manifestou noutras ocasiões, porque era um entendimento mais ou menos comum aos magistrados do Ministério Público que o Procurador-Geral só cumprisse o mandato. Portanto, digamos, era assim, mais ou menos um aspecto consensual entre os magistrados do Ministério Público e, aliás, por essa razão que até a Sra. Procuradora-Geral também teve a oportunidade de referir noutras ocasiões que também era esse o seu entendimento, que era mais ou menos um pensamento comum. E estamos já no minuto final, Sr. Bastonário. Colocaria-lhe a mesma pergunta? Não, relativamente ao perfil que já tinha referido, que de facto deveríamos tentar aproveitar esta forma da Sra. Procuradora, mas concretamente dizer apenas que não tem que ser necessariamente um magistrado do Ministério Público, na minha opinião. Há quem possa ter um perfil que corresponda também a este perfil da Sra. Procuradora-Geral e não seja necessariamente um magistrado do Ministério Público. Pode ser um magistrado judicial e, portanto, um juiz, e até podia ser uma outra... Algum nome que possa concretizar algum exemplo? Pois, exemplos é que eu não queria dar, mas eu gostaria de ficar com esta nota que não tem que ser necessariamente. O que é preciso é que tenha consenso. E aí estou de acordo com o Dr. Ventinhas quando diz que o consenso deve ser alargado. Isto é, embora seja o Primeiro-Ministro a propor, o Governo a propor ao Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República a nomear, eu estou absolutamente convencido que, quer um, quer outro, ouvirão outras entidades, nomeadamente as relacionadas com o Ministério Público, mas também espero que com a Ordem dos Advogados, no sentido, e também dos seus juízes, no sentido de se encontrar um maior consenso alargado, porque isso é fundamental para uma magistratura que tenha esta atividade importantíssima relativamente ao Estado de Direito Democrático em Portugal. Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, muito obrigada pela presença nesta edição da noite. Obrigada também ao Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público pela análise nesta edição da noite.